Porque um dos problemas da crítica textual foi eles dizerem o seguinte: nós temos algo que contém a palavra de Deus, mas não conseguiam reconhecer que se tratava da palavra de Deus. E entre conter e ser, há uma grande diferença, né, que infelizmente acabou com muitas igrejas, principalmente pelo liberalismo teológico, que questionava se o texto foi de fato o texto produzido pelo autor inspirado, ou se foi fruto de alguém malvado que resolveu colocar ali a sua própria visão teológica daquilo que ele acreditava. Então, por isso nós temos os estudiosos que desejam mostrar que sim, nós temos em nossas mãos a palavra de Deus com aquilo que de fato Deus quis que nós tivéssemos, e não acréscimos involuntários ou mesmo voluntários, certo? Então a nossa disciplina visa estabelecer o texto bíblico que é mais perto aos autógrafos. O que são os autógrafos? São os textos originais do autor bíblico, mais perto dos autógrafos porque eles não existem. Ah, mas não escrevia na pedra naquela época? Pensa em escrever um livro desse aqui na pedra, gente, né? Haja pedra, haja britadeira. O negócio era evoluído, mas nem tanto, né? Se escrevia, na grande maioria, em pergaminhos. E uma coisa mais rápida, papiros, que aí tinha um menor tempo ainda de duração. Papiros era poucos anos, né? Se eu não me engano, era da folha preparada ali, um pouco similar ao papel, mas não tinha durabilidade. Já os pergaminhos era o couro de animais ressecados e preparados para que pudessem receber ali as escritas, certo? Então, nós nessa parte da matéria, a gente vai entender como que os textos do Novo Testamento chegaram até nós. Via de regra, por duas vias. É necessário, por que estudar isso aqui, né? Existem mais de 5.000 MSS, aqui é manuscritos, tá? Existem mais de 5.000, na verdade, segundo a minha última pesquisa, 5.849 cópias, ou partes de manuscritos do Novo Testamento, sem contar as do Antigo Testamento, certo? Existem várias famílias de manuscritos distribuídas por regiões geográficas. E esse entendimento das famílias é importante porque a gente quer saber qual manuscrito, né, veio de determinadas famílias. O que seriam essas famílias? Vamos dizer que aqui tem um original e que esse original foi escrito lá em Antioquia. Ah, mas o pessoal de Alexandria quer uma cópia. Então alguém de Alexandria ia até Antioquia e fazia uma cópia. Ah, mas o pessoal de Roma também quer uma cópia. Aí o pessoal da igreja de Roma ia lá até Antioquia e fazia uma cópia. Ah, o pessoal lá da Galácia também quer uma cópia. Então eles iam, ou essa cópia era enviada para lá. Quem garante que essas cópias, a cópia do original, permaneceu fiel? Né? Permaneceu fiel à primeira cópia. A idoneidade dele, do copistas. Então, não se tem uma descrição clara de como que era esse copista. Você só tem o manuscrito ali. É aí que entra as famílias dos manuscritos, sim? Os judeus, aí nós precisamos separar do Antigo Testamento. As cópias do Antigo Testamento eram extremamente bem feitas, com uma ordem, critérios. Quando vocês forem estudar manuscritologia, o panorama do Antigo Testamento, deve ter essa matéria também, né, Silas? Panorama do Antigo Testamento vai falar sobre isso. Então eram rígidos as cópias. Já no Novo Testamento, todo mundo fala assim: me dá uma cópia aí. Me dá uma cópia que eu quero escrever também. E
todas as igrejas queriam cópias. Então, quando fala que você tem mais de 5.000 manuscritos, e em média tem 400 páginas cada manuscrito, é muito volume, porque à medida que a igreja ia crescendo, as novas igrejas iam sendo plantadas, novas cópias do texto bíblico iam sendo enviadas em pergaminhos para essas cidades. Né? Do ano 100 até o final do ano 200, praticamente todas as cópias dos originais já não existiam mais. Aí entre quem fez a cópia do original, do autógrafo, o primeiro, aqui, quando chegou aqui no final do ano 200, 250, praticamente não existia mais nenhuma cópia viva, elas já tinham sido sumidas pelo tempo. Virou pó. Né? Virou pó. Então, essa primeira aqui, primeira geração, são as primeiras cópias do original, lá do escritor bíblico, das penas do apóstolo Paulo. Aí aqui saiu uma para, digamos, tem cópia no Egito, tem cópia na Judéia, tem cópia em Jerusalém, tem cópia em Antioquia, tem cópia na Galácia, tem cópia em Tessalônica, tem cópia em Corinto, tem cópia na região de Roma. São famílias, porque em cada país gera ali então, quando essa cópia chegava lá, outros copiavam dessa cópia aqui. Por exemplo, chegou em Roma, aí um monte de pessoas fazem uma cópia para o estado tal, uma cópia para a igreja tal, e vai copiando, e vai copiando. Chegou lá pelo ano 400, essas cópias aqui não existiam mais nenhuma, porque já tinha acabado pelo tempo. Então foi multiplicando a quantidade de cópias. A pergunta é, mas será que o texto que nós temos aqui é igual ao texto escrito pelo autor original? Ou foram acrescentados ou retirados textos? Né? Isso é importante. Aí entra duas correntes mais importantes. Duas correntes mais importantes. Os principais textos do Novo Testamento, que é o texto tradicional, ou Receptus, também conhecido como texto majoritário ou bizantino. Mas majoritário porque ele tinha a maioria das cópias na época, né? Na época que foi feito. E que época é essa, pastor? Época da Reforma Protestante. Na época da Reforma Protestante. Quando que surgiu esse texto tradicional? Ele surgiu da invenção da imprensa. Quando se criou a máquina que poderia agora replicar com velocidade os textos bíblicos. Se eu não me engano, o primeiro livro a ser publicado foi uma Bíblia, não foi? O primeiro livro a ser publicado foi uma Bíblia. O que eles pensaram? Vamos publicar Bíblia. Mas quais são os textos que nós temos? Nós temos um texto latim aqui, aí Erasmo de Roterdã, que era um grande empresário, falou, olha, eu tenho vários textos do grego, vamos traduzir do grego a Bíblia e lançar a nossa Bíblia aqui? E então Erasmus, correndo lá, reuniu os textos, só que os textos que ele tinha não eram dos 27 livros. Estamos pensando aqui no Novo Testamento. Era apenas de 24 livros. Aí ele pegou os outros 3 que ele não tinha, os outros 4 em grego, e traduziu do próprio latim e publicou o primeiro texto grego em impressão naquela época. Só que muita gente falou assim, mas esses textos aqui não vieram do original grego. Então, anos depois, ele teve que fazer uma nova reimpressão, já buscando, só que havia uma concorrência com outro que estava fazendo o mesmo. Então houve um trabalho assim meio às pressas. E 100 anos depois, outra pessoa, esqueci o nome dele, um nome mais difícil, resolveu publicar esse texto, só que agora com uma pesquisa maior. Ele reuniu, se eu não me engano, 90 manuscritos gregos, o que para a época era muita coisa, 90 manuscritos, e foi lá, estudou tal, e fez aquelas cópias.
e imprimiu uma Bíblia que ele chamava Texto Recebido. Era meio que uma propaganda, porque o nome recebido é tipo assim, é como se Deus tivesse dado, né, o texto. Era uma propaganda, ele estava precisando vender as Bíblias, ainda tinha, começando ali a necessidade. Você tem uma máquina, para você imprimir, você precisa de recurso, então eu vou imprimir, vou vender e vou conseguir sustentar esse negócio. Ou seja, fazer com que outras Bíblias sejam impressas com o dinheiro que as pessoas pagam por essa impressão. Então, eles montaram a Bíblia traduzida dos textos bizantinos que existiam naquela época. O que eram os textos bizantinos? Os textos bizantinos mais antigos eram do ano 1100, 1200. Aí alguém falou o seguinte, mas será que nós não temos textos mais antigos? Naquela época não tinha, porque eles estavam ali naquela parte da Europa, limitados, questões geográficas, questão de viagem, você não era telefone, você liga lá para o fulano do outro país, fala, você tem um texto tal? Eu tenho aqui, não, manda para mim, transportadora. Não era assim, né? Você tinha que empreender a viagem da sua vida, saindo de um país a outro, para perguntar se alguém tinha um texto grego original. Então era um negócio muito difícil, complicado, ainda naquela época. Por isso ele reuniu cerca de 90 manuscritos, o que já era muita coisa, um trabalho muito forte. 100 anos depois da primeira impressão de Erasmo de Roterdã, ano 1634, mais ou menos. Ano 1634. O tempo foi se passando, e lá pelo século 17, 18, surgiu então a descobertas de vários manuscritos no Sinai, na própria Roma, nos achados arqueológicos e em Alexandria, no Egito. Centenas deles. E foram pesquisar, esses escritos eram do ano 2º, do ano 3º, do ano 4º. Então eles falaram, gente, nós temos aqui uma descoberta fantástica. São os manuscritos mais antigos, mais perto, da onde? Daquele original. Mais perto aqui, desse original. Enquanto que o do texto receptus, recebido, majoritário, estava... Enquanto que o original estava lá da 12ª, 3ª geração, esses aqui eram de 2ª e 3ª geração. Então eles pensaram assim, nossa, aqui é ótimo. Só que quando eles foram estudar esses textos, como bom manuscritologista, que tem que ser fiel ao texto, eles encontraram diferenças. Porque você tem aí 1000 anos de história, né? Entre o texto recebido e o texto crítico. Então isso causou algumas dificuldades para se produzir um conteúdo, e aí vem estudiosos, teólogos, utilizando o sistema crítico, chamado crítica textual, tentando descobrir qual era o texto, ou a família dos manuscritos que mais se aproximava desse original aqui. O original. Agora, como é que eu sei que é original? Né? Se eu tenho um monte, qual que é o original? Boa pergunta, né? É um trabalho de procurar uma agulha no palheiro. O que você está procurando? Eu não sei. Eu estou procurando pistas que mostrem que esses manuscritos aqui são os mais fiéis. E então eles usaram vários tipos de táticas. Por exemplo, esse texto aqui, e aí a pesquisa é versículo por versículo. Você acha que ler a Bíblia durante o ano todo é difícil? Imagine pesquisar, versículo por versículo, 400 opções, 500 opções, 5.000 e tanta. Já imaginou o que é isso? Vou ler esse versículo aqui 5.000 vezes, tentando ver se esse texto aqui é diferente do outro, do norte do Egito é igual ao do norte da Itália, se é igual ao do norte da Antioquia, se é igual ao da Espanha, porque se eles forem iguais, eles pensam assim, esse aqui tem mais possibilidade de ser o original.
porque eles são iguais, esse versículo aqui é igual em todas as regiões. Significa que foi de uma cópia muito fiel. Já pensou isso? Por isso que os caras são velhinhos estudando manuscritologia, né? Estudando lá, porque você tem que ler, você tem que pesquisar, você tem que separar manuscritos do Egito, da Judéia, de Antioquia, de Roma, de Tessalônica, de várias partes do mundo daquela época que tinham esses manuscritos. Então, é de fato um trabalho hercúleo, né? Muito grande. Então, as principais diferenças. Vamos lá. Base dos manuscritos, né? A base delas, utilizadas por eles ali naquele momento. Textos receptos são poucos manuscritos bizantinos tardios, do século 6 em diante. Eu falei do século 11º, mas é porque tem o século 6, mas são poucos. A grande maioria está do 11º em diante. O que são esses textos manuscritos? São aqueles que seguiram a ordem, que foram passando de geração a geração. Todas as vezes que aquela cópia ficava velha, imprestável, eles então faziam uma nova. Século 6, século 7, século 8, século 9, século 10, século 11, até chegar na Reforma Protestante no século 16. Quantas e quantas cópias foram feitas do texto grego original? Então, muita coisa. Então, era esse o texto que eles tinham. O que é o textos críticos? Milhares de manuscritos, incluindo os mais antigos, de diferentes tradições textuais. Alexandrina, ocidental, bizantina, século II em diante. Eles descobriram isso. Por quê? Porque a grande maioria desses textos estavam enterrados. Como que esses textos sobreviveram 1000 anos e foram parar lá no século XVIII, no século XVII, na mão das pessoas? Por que esses textos ficaram tanto tempo parados, escondidos, enterrados? Já pensou? Por quê? Algum motivo tinha. A suspeita é que as pessoas da época não aprovaram aquelas cópias por conter alguma falha. Alguma, não quer dizer que eram todas falsas, mas alguma falha. Tem falha aqui, não vamos continuar a cópia dessas falhas. Tipo, eles tentaram interromper a continuidade de cópias com defeito. O que seria o defeito? Algum acréscimo, alguma palavra faltando, algum texto que não foi bem copiado. Então, no afã de ensinar o que é certo, eles falaram assim, vamos guardar essas coisas, não vamos destruir, porque é precioso, vamos guardar, e enterraram. Entenderam? Ou seja, boa parte desses textos críticos, eles são cópias idênticas, mas contém algumas coisas ali que não deveriam ter. Não deveriam ter. Então, a grande luta desses homens é descobrir quais são os textos que mais chegam perto dos originais. Então, você tem dois caminhos, né? Idade dos manuscritos. Textos receptos, baseado em cópias mais recentes. E o texto crítico prioriza cópias mais antigas, mais próximas dos tempos dos originais. Então, o normal é você usar cópias mais antigas. Mas e se essas cópias mais antigas são antigas porque contêm falhas? Ah, mas as mais recentes também contêm falhas porque elas foram passando de tempo para tempo, de anos em anos. E ninguém me perguntou ainda quais são essas falhas, né? Quais são essas falhas? Bem, há basicamente três textos em todo o Novo Testamento que levantam muitos questionamentos. 3. Os estudiosos acreditam que juntando todas essas cópias do texto receptus, mais usado agora mais recente, com o texto crítico mais antigo, lá do século II, só exista 2% de diferença dos textos.
Ou seja, 98% de todo o Novo Testamento, de todas as 5.849 cópias, estão idênticas entre si. Alguém fala, pastor, então não precisa de tanta luta para pesquisa, né? Só 2%. É porque eles querem um trabalho fiel. E quem entra nessa área é realmente para produzir a melhor cópia possível. Né? Nós temos, deixa eu ver se eu coloquei aqui, esse slide aqui. Principais diferenças no conteúdo, no texto Receptus, inclui passagens como o final longo de Marcos, e aí se você tiver com sua Bíblia, você vai lá no final longo de Marcos. Deixa eu ver se algumas Bíblias têm, outras não têm. Capítulo 16. Tente achar uma chave. Acho que não é um colchete. Tem parênteses, tem a chave e tem um colchete. Agora eu me confundi se é chave ou colchete. No capítulo 16. Acho que na minha Bíblia aqui não tem, mas vamos ver se na Bíblia de vocês tem. Eu acho que é logo depois do versículo 11. Capítulo 16, alguém encontrou aí uma chave? É difícil, os mecânicos ficam assim procurando, né? Ronivaldo? Isso é do 9, exatamente. O meu, por exemplo, não tem essa chave. Aí alguns que não têm a chave coloca uma observação lá embaixo, que isso já faz parte da crítica textual, né? A crítica textual. O que quer dizer? Nós aqui estamos, né? Nós estamos com esse do versículo 9 ao 20. Lembra do texto crítico que é lá do século II? Dos textos críticos que é lá do século II? Esses textos não têm essa parte aqui, ó, de Marcos, do versículo 9 ao 20. Os textos mais antigos não têm. A maioria deles. Não tem João, no começo, João 8, a Jesus com a mulher adúltera. Não tem essa parte lá, nos textos mais antigos. E 3 versículos de 1 João 5 a 7. Também não tem. Então, aí acende nesses 3 textos a possibilidade que se eles não, os textos lá do século II, do século III, não têm esses textos, é porque durante o século IV, V, VI, VII, em algum momento, algum copista resolveu inserir esses textos. Eles argumentam assim. Quem adota o texto recebido, que é lá do século XVI, pensa o seguinte, olha, bem, não tem, porque esses textos às vezes foram contaminados com a visão da pessoa da época que não colocou, ou que não escreveu. Então meio que fica um embate, onde nenhum pode dizer ou afirmar com certeza, porque quando você vai para os textos, eles parecem fazer realmente sentido. O final de Marcos, a forma como Jesus fez com a mulher adúltera, o finalzinho de João, são só esses 3, tá? Todo o Novo Testamento, basicamente são só esses 3. Eles parecem fazer sentido, de fato e de verdade. Então, o que a maioria das casas que publicam Bíblias colocam? Eles avisam, olha gente, esse texto aqui, ele está escrito, porém ele não vem nos textos utilizados mais antigos, que nós temos à nossa disposição. Só que, durante séculos e séculos, eles foram usados, e sempre estiveram presentes na Bíblia Sagrada. Então, olhando para Apocalipse, não coloque.
Nada que eu não coloquei. E também não retire nada. Fica todo mundo assim com medo, né? Fala, Senhor, o Senhor sabe, né? Mas vamos inserir aqui porque acreditamos que faz parte do princípio, né? Quando você vai ler final de Marcos. Depois disso, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam de caminho para o campo. Indo eles anunciar os demais, mas também a estes 2 não deram crédito. Está falando de Emaús. Depois, finalmente, apareceu Jesus aos 11, quando estava à mesa, censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto, já ressuscitado, e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem, em meu nome expelerão demônios, falarão novas línguas, pregarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Dá para a gente afirmar que isso aqui não faz parte do livro de Marcos? Não dá. Então, em respeito a essa tradição, as Bíblias que nós temos hoje, na sua grande maioria, elas seguem essa aqui, ó, o texto crítico. Eles unem o texto recebido do século XVI ali, com os textos mais antigos lá do século II, do século III, tentando fazer um estudo e chegar à melhor cópia que nós temos hoje. Então, eles unem as duas coisas. O texto crítico une com o texto recebido.